Vocês já perceberam como as crianças de hoje em dia não são crianças verdadeiras, como as crianças de antigamente? Como se as crianças de hoje em dia não tivessem mais o mesmo tempo de infância que antigamente. Antigamente a gente tinha crianças que até os 12 anos, 13, 14, ainda não eram crianças. E hoje parece que os pais tentam projetar nos seus próprios filhos uma forma de ser pequenos adultos, onde ser criança, onde brincar, jogar, se divertir, parece que são coisas improdutivas, fazendo com que o filho tenha que sempre ser produtivo e performático. Muitas das vezes terceirizando a educação, terceirizando a infância da criança, onde a criança não tem tempo para brincar, para se divertir, para ser pura, ser o que ela é. Então o pai já pensa sempre no futuro da criança, a criança que vive no seu estado mais puro de presença, que não sofre com o passado, que não se preocupa com o futuro. O pai está ali e já projetando aquilo que ele gostaria de ter sido. Ele projeta no seu filho, transformando ele num pequeno adulto. Então a criança desde pequeno já é uma criança hiper atarefada. Não tem a liberdade de ser pura, de brincar, de estar presente. Tem que já começar a conduzir a vida para uma vida profissional desde pequeno. Mas o problema maior que eu acredito, na verdade, não seja somente projetar aquilo que você gostaria de ser, mas ignorar a infância e transformar o seu filho numa forma de se monetizar, numa forma de ganhar dinheiro. Esse é um assunto que entrou em alta por conta do vídeo do Felca sobre a adultização, que é onde as crianças, jovens e adolescentes estão fazendo coisas que não fazem parte da idade deles, não fazem parte da realidade deles, onde os adultos estão corrompendo a melhor parte, a melhor fase da vida, que é a nossa infância. Pensa comigo, boa parte das coisas que você faz hoje em dia, a forma como você vive hoje em dia, talvez seja uma tentativa de reviver um pouco daquilo que era o seu passado, daquilo que era a sua infância. Talvez a forma como você vive estressado, como você vive preso no futuro, cheio de preocupação, cheio de estresse, e você tem aquela sensação de que em algum momento na sua vida você vai conseguir se libertar disso e ter uma vida menos preocupante, mais tranquila, mais presente. E o que é a vida da criança? É exatamente isso. Então nós, como os adultos, vivemos nessa batalha para tentar recuperar essa humildade, essa simplicidade que a criança tem. Porém, o que a sociedade tem feito com as crianças é exatamente o caminho oposto. É aplicado tudo que tem de difícil, de estressante na vida do adulto e projetado isso nas crianças, nos próprios filhos, fazendo com que a criança perca a essência pura dela. É onde que a gente vê um dado de uma pesquisa que de 2014 a 2024, a ansiedade nas crianças aumentaram coisa de 1000 e poucos %. Então as crianças começam a se tornar mais ansiosas, começa a ser cobrado uma questão estética, maquiagem, roupa. As crianças não se vestem mais como crianças. Crianças geralmente usavam roupa velha, roupa curta, roupa simples. Hoje a gente tenta projetar nas crianças até a forma de se vestir. E não somente isso, a criança tinha aquela pureza de brincar, de se divertir, mas hoje não. Hoje os pais entregam o celular na mão dos filhos e permite que eles comecem a acessar redes sociais para começar a criar uma conexão com outras coisas que não está sob o controle deles. Muitas dessas coisas que corrompem a criança, que causa traumas e causa coisas que talvez no futuro elas nunca consigam corrigir. E esse assunto que está em alta me lembrou o livro Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley. No livro, nos primeiros capítulos, ele mostra como que é a reprodução da vida, como que as crianças são geradas. Então não existe mais a reprodução por meio biológico, é tudo artificial. As crianças são geradas e são pré-selecionadas o que ela tem de positivo e o que ela tem de negativo, porque é necessário que as crianças cresçam não com todos os pontos positivos, porque precisam ser definidos em castas. Então uma criança que poderia ser um adulto super inteligente, ela está num nível de casta diferente de uma criança que precisa ser forte, fazer trabalho braçal. Então, nos primeiros capítulos ele divide as crianças, eu acho que em 4 ou 5 castas. Eu não vou lembrar muito bem a respeito das castas, porque eu li o livro já faz algum tempo. Mas o que me chamava a atenção no livro, que tem um pouco de conexão com esse assunto, é que
lá no livro ele usa como exemplo a maturidade dos outros animais, né? Então ele pega como exemplo, se eu não me engano, se era o cavalo ou o cachorro. Os animais, geralmente, em média, acho que 2 a 3 anos, eles já são adultos. Então eles já têm a capacidade de se reproduzir. Ele faz uma crítica que o ser humano demora muito para entrar na fase adulta, né? Enquanto os animais com 3 anos de idade um animal já está na fase adulta, os seres humanos entram ali por volta dos 15, 16 anos. O que conecta exatamente com esse tema do vídeo adultização, onde a gente vê que cada vez mais as crianças mais novas vêm sendo abordado esse tema sexualidade. No livro também uma coisa que me chamava a atenção, que para ser educada as crianças, primeiro que elas tinham que dormir, eu não vou lembrar o termo certo, é alguma coisa de hipnose. Elas tinham que dormir ouvindo aulas, ouvindo cursos. Então é a questão da produtividade. A criança sempre tem que estar no modo produtivo, sempre produzindo coisa, sempre estudando, performática. Então no livro as crianças dormiam ouvindo coisa. E no decorrer do dia a dia delas, quando ela tinha contato com coisas que poderia criar uma sensação de alegria, algum tipo de sentimento. Se eu não me engano, tinha uma parte que as crianças iam tocar nas flores, elas tomavam um choque. E depois de 200 vezes feito isso, elas criavam repulsa sobre isso. Então, além das flores, tinha os livros, filmes, tinha outras coisas que as crianças tinham contato que tomava choque para elas criarem repulsa. Porque a vida delas tinha que ficar voltado somente à casta dela e à produtividade para a sociedade. No livro também era questionado a respeito do amor, quando o cientista começa a tentar explicar o que é amor para os outros alunos que estão ali vendo como é desenvolvida a vida naquela sociedade. Um dos alunos chega a ter ânsia de vômito, porque eles não compreendem mais o que é amor. Eles ficam reféns somente da questão da produtividade. Então, conectando tudo isso, eu acho que o livro meio que preveu um pouco do que aconteceria para aquela época, um livro que foi escrito ali pela década de 40, se eu não me engano, e me surpreende que realmente está acontecendo de uma forma bem devagar, mas está acontecendo. Então a gente vê que as crianças não têm mais essa pureza e que os pais e os adultos não têm se esforçado para proteger essa pureza, para proteger esse coração humilde que as crianças têm. Na verdade, a sociedade tem feito o oposto, cada vez mais tendo menos contato com os seus filhos, com as crianças. No livro também cita isso, pelo fato de que as crianças não são mais geradas por mães, né? São geradas por máquinas de forma artificial, então não existe mais essa conexão entre pai e filhos. E tanto é que para aquela sociedade, que seria uma sociedade futurista, tinha uma época do qual existia pai, mãe, e amavam seus filhos, aquilo ali gera uma certa estranheza para eles. E é exatamente isso que a gente tem vivido. Cada vez mais os pais têm tido menos contatos com seus filhos. Os pais ficam voltados numa questão profissional, numa questão produtiva e fazem o mesmo com os filhos. E o pouco tempo que eles têm disponível para ficar com os filhos, geralmente eles evitam. E eu acho interessante que quando a gente vê isso, antigamente, onde a gente tinha uma sociedade onde aceitava que a vida deveria ser daquela forma onde o pai trabalha e a mãe cuida dos filhos e a família é a coisa mais importante, hoje a gente vê frases do quais os pais falam o quanto é difícil ser pai, o quanto a vida se tornou mais difícil por ter filhos. Aí eu te digo o seguinte, não é que a vida se tornou difícil, é que sua vida sempre foi fácil e você não quer aceitar que uma vida boa, uma vida que vale a pena, é a vida da onde você tem que se dedicar ao próximo, tem que se dedicar ao seu filho, dedicar à sua família. Na verdade, você está fazendo isso porque você ainda tem um sentimento infantil, é infantilizado e não quer amadurecer, não quer aceitar. Nesse momento, se você acorda mais cedo, se você não dorme durante a noite por causa dos seus filhos, você não está fazendo mais do que sua obrigação. É a melhor coisa que você poderia fazer. Se você está sofrendo por causa disso, é porque você quer continuar sendo a criança que você foi um dia. Entende como os papéis estão sendo invertidos? Você quer que seu filho seja adulto, porque no fim das contas, você anseia pelo momento do qual o seu filho possa ter autonomia, sendo que os melhores momentos é quando seu filho está ali apegado com você, quando você vê o crescimento dele, quando você sabe do valor que você tem para a vida dele, que você consiga apresentar
o carinho, as emoções, ensinar ele o que é amar, ensinar ele o que é ruim, o que é bom. Na verdade, o que a sociedade tem feito, basicamente é pegado essas coisas que só um pai, só uma mãe pode ensinar para um filho, que são relações pessoais, são emoções, e terceirizado isso para que as escolas ensinem os filhos. Lembre-se que a escola, a função dela é trazer conhecimento e sabedoria para o seu filho. Educar, criar conexão, criar um ser humano que ama, um ser humano bom de coração, é só o pai e a mãe e a família que tem essa capacidade. E o que a gente tem que pôr como ponto principal nessa questão é entender que muitas das coisas que a gente viveu na infância, no futuro se tornam trauma, se tornam coisas que a gente nem percebe, que levou a nossa vida para determinado rumo. Tem coisas que as crianças vivem, tem coisas que você viveu na sua infância, tem coisas que você viveu na sua adolescência, que hoje te bloqueia em muitas situações, que hoje atrapalha na sua vida. E isso, na sua época, se você tiver a mesma idade que eu, a infância não era tão exposta a determinados temas como sexualidade, como as músicas que só falam sobre sexo, só abordam esse tema. A nossa infância ainda tinha um pouquinho de pureza, diferente da infância atual. Então imagine o que a gente está criando de adulto no futuro. Quantos desses adolescentes vão se tornar adultos ansiosos, com trauma, com insegurança, com falta de confiança? E não é a confiança de tentar fazer com que seu filho seja performático, porque você forçar isso no seu filho pode ser, na verdade, traumático. Pode ser que ele crie exatamente a repulsa por essas coisas. Nossa responsabilidade é definir aquilo que a criança vai consumir, definir aquilo que a criança pode ser. A gente está deixando de assumir a responsabilidade de adulto e está querendo ser adultos infantis, que não assumem a responsabilidade de cuidar das crianças, de permitir que elas vivam esse melhor momento da vida delas. No final das contas, a gente como adulto, o que a gente faz é ficar nessa luta constante para ter, em algum momento da nossa vida, viver a tranquilidade da fase da nossa adolescência, da nossa infância. Eu digo isso porque penso o seguinte: o que é mais estressante, mais cansativo na sua vida hoje em dia? Não é esse anseio pelo futuro, esse anseio por um momento da sua vida onde as coisas estejam mais tranquilas. Não é o futuro, não é o futuro que te traz essa ansiedade, esse estresse. Não é o passado que te traz essa tortura, essa angústia, aquele momento que eu não tinha preocupação, naquele momento que eu podia me divertir, ter momentos de lazer. E aí hoje sua vida fica em torno de tentar chegar a um ponto que as coisas sejam dessa forma. E aí o que a gente está fazendo com os adolescentes, com as crianças? É tirando essa pureza deles e injetando esse anseio, esse estresse de querer fazer com que as coisas aconteçam, com que eles sejam produtivos. Daqui a pouco a gente vai ver os adolescentes e as crianças tendo burnout pela quantidade de tarefas. Então eles chegam numa fase da vida deles que eles já têm que fazer uma porrada de curso, eles têm que ter uma porrada de tarefa. E aí, quando é o momento de lazer, quando é o momento dos pais darem atenção, ele não tem essa atenção e aí ele tem que se desviar para o celular, para a internet. E diferente da nossa época, na nossa época as coisas tinham um limite. Você tinha um limite para fazer ligações, você tinha um limite para assistir filmes. Se você tinha TV aberta, você não conseguia passar o dia inteiro assistindo um filme. Tudo era limitado. Hoje é o oposto, hoje é um excesso de coisa, excesso de informação. Então se você quiser, você fica o dia inteiro assistindo filme, você fica o dia inteiro em rede social, você fica o dia inteiro conversando com as pessoas pelo WhatsApp. E é isso que você está passando para o seu filho. Você está passando, primeiro, que não existe limite. Segundo, que ele tem que ser super produtivo. Terceiro, que a sexualidade, que a infância é algo brega, é algo que quanto mais rápido ele se livrar disso, melhor vai ser para ele. E quarto, que ele tem que ficar refém do futuro, que ele tem que ficar preso, que ele tem que fazer com que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E aí a gente vê essas situações que têm se tornado comuns, que é onde a gente vê filhos que têm colocado os pais em asilos, que quando chega uma fase da idade dos pais e dos avós, a família começa a entrar em conflito para discutir por quem que não vai cuidar. Não é mais uma disputa para ver quem vai cuidar dos pais, mas é uma disputa oposta.
A gente discute para ver quem não vai proteger, quem não vai dar carinho e atenção. E por que isso acontece? Porque os pais não criaram essa relação, não mostraram a importância da família. E a nossa geração já tinha perdido bastante disso, agora a sociedade futura tem feito pior ainda. Não tem assumido a responsabilidade de ter uma família, a responsabilidade da paternidade e da maternidade. Assim como no livro, a gestação, a educação, as emoções são artificiais e são extraídas, são tiradas das crianças, dos humanos, a gente está fazendo o mesmo. A gente está terceirizando tudo o processo, fazendo com que tudo seja artificial. As conexões humanas não têm mais a importância. O que é mais importante nesse momento é a produtividade, é a competição. Não é mais importante você explicar para o seu filho o que é amar o próximo. Não é mais importante você explicar para o seu filho o que é o amor, o que é o carinho, o que é a caridade, o que são essas coisas. É mais importante que o seu filho saiba inglês, que o seu filho saiba tocar música, que o seu filho faça um curso de administração, faça luta, faça uma porrada de coisa. E quando na verdade o que seu filho precisa é estar presente, é viver com você por perto, é que você possa educar ele a ser uma pessoa autêntica, uma pessoa verdadeira. Não siga junto com a manada, fazendo com que ele se sinta deslocado por não fazer parte do rumo que a sociedade tem tomado. Então esse livro é muito importante e eu acho que é como se ele tivesse previsto. E é claro que as coisas não acontecem como ele descreveu no livro, mas se a gente for pegar e fazer em comparativos, a gente vai ver que é exatamente o que tem acontecido. A sociedade daquele livro, eles tinham um nojo, uma repulsa por imaginar como eram feitos os filhos, porque já se tornou algo tão mecânico e tecnológico que algo biológico gera repulsa neles. E o que a gente tem visto atualmente? Quando a gente vê uma família numerosa, o que as pessoas pensam? Não é exatamente esse sentimento que a gente tem. Hoje o comum é ter 1 ou 2 filhos, aí quando você vê uma família com vários filhos, o que você pensa? Que aqueles pais são doidos, que aqueles pais não sabem o que querem. Hoje quando você vê uma mãe, uma dona de casa, o que você pensa? Que ela está sofrendo por ser dona de casa, que ela não tem vida, que ela não tem sonhos. Então é exatamente isso. Todos os meios de criar uma conexão com a família, com seus filhos, está sendo desligado e está ficando com relações artificiais, que é exatamente o que citado no livro. Quando eles não sabem lidar com o medo, com a ansiedade, com o pânico, eles usam medicamento e é exatamente isso que a gente faz. E o pior ainda, as coisas que a gente tem permitido nossos filhos fazer, as coisas que a gente tem deixado e temos sido irresponsáveis com nossos filhos, é exatamente isso que vai causar problemas futuros na vida deles, problemas comportamentais, problemas psicológicos, que vai fazer com que eles fiquem dependentes dessas coisas cada vez mais. Como eu disse, a gente viveu num momento que existia um limite para as coisas. Hoje, nós adultos temos dificuldade de conduzir e de controlar essa questão das coisas serem limitadas. Diante de um catálogo da Netflix, diante de um catálogo de produtos, seja lá o que for, diante de milhares de possibilidades, a gente fica perdido. Agora imagina as crianças, que já nasceu numa sociedade onde não existe limite e onde a gente tem pais que têm incentivado os filhos a fazer coisas do tipo. Eu aconselho que vocês assistam esse vídeo do Felca. Eu creio que é um vídeo que está em alta. Boa parte das pessoas que consomem o YouTube já deve estar sabendo desse assunto em pauta. É muito importante para que a gente possa proteger nossos filhos e aconselhar as pessoas que estão próximas, porque talvez esse não seja o seu problema que está assistindo o vídeo. Você não tem esse problema com o seu filho, mas na verdade quem tem é as pessoas que estão próximas. Você enxerga que as pessoas que estão próximas estão conduzindo de uma forma que é perigoso, que é uma forma que cada vez mais alimenta essa questão dos filhos, das crianças não serem mais crianças, mas sim pequenos adultos. Eu li esse livro alguns anos atrás, mas sempre me marcou pensar que a sociedade poderia se tornar algo do tipo. E o que eu estou vendo é que cada vez a gente mais se aproxima do que o livro cita. Se você leu esse livro, deixe seu comentário, me fala o que você acha a respeito desse tema. E você tem notado que as crianças têm cada vez mais sendo cobradas para serem adultos do que crianças? Se você gostou desse vídeo, é importante que você se inscreva no meu canal e clique no botão gostei. Eu também fiz um vídeo a respeito do medo que a gente tem de perder nossos filhos.
e como superar esse medo. E nesse outro vídeo também eu falo a respeito do pai que você pode ser, como você pode ser um pai melhor para os seus filhos. Te encontro em um desses dois vídeos. Até a próxima!